Hoje a Igreja celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma festa que encerra o ano litúrgico e nos recorda que Jesus é o centro de toda a história e da nossa vida. Essa solenidade nasceu no início do século XX, em um tempo marcado por guerras e ideologias que tentavam apagar Deus da vida pública. A Igreja proclamou: acima de toda a força humana, reina o amor misericordioso de Cristo. O reinado de Jesus é diferente do mundo. Ele não reina com poder ou violência, mas com serviço, humildade e entrega. Seu trono foi a cruz e sua coroa de espinhos. Cristo Rei é aquele que se aproxima dos que sofrem. Seu reinado é justiça para os pequenos, paz para os desesperados, perdão para os feridos. Nele encontramos um Deus que não se impõe, mas que se oferece. Quando celebramos esta festa, renovamos nossa decisão de colocar Jesus no centro. Ele reina quando abrimos espaço para sua palavra, quando vivemos a caridade, quando deixamos seu amor transformar nossa história. Proclamamos: Cristo é o Rei do Universo e o Rei do nosso coração. Que Ele conduza nossos caminhos, ilumine nossas escolhas e faça nascer em nós um mundo mais justo e fraterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximava-se, oferecia-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nos despedindo do tempo comum, sendo esse o último domingo, e nos aproximando do tempo do Advento, um novo ano. E aqui nós queremos fazer uma pequena retrospectiva, olharmos a nossa caminhada, onde Lucas nos ensinava, onde Lucas nos levava à experiência que ele tivera com o Senhor. Para iniciarmos, adentramos no livro de Samuel, onde Davi
reiniciava o seu reinado, não somente como o rei de Judá. Agora, outros reinados começam a querer que Davi seja o seu rei. Aqui o que é interessante, nós estamos falando de Saul, onde Saul, sendo um rei, e ele tinha muitos ciúmes. Saul foi um rei ciumento. E nós sabemos que uma pessoa ciumenta, seja em que nível, seja no casamento, seja na paróquia, seja como governador, seja como sacerdote, seja no nosso trabalho, qualquer ambiente onde exista uma pessoa descontroladamente ciumenta, é início de destruição daquele reinado. Saul tinha profundo ciúme de Davi, que a princípio era um jovem que cuidava de ovelhas, alistou-se para servir o exército do seu tempo e fora um exímio soldado, criativo, guerreiro, e que Davi, chegando a um grau, um grande posto lá naquele exército, comandava de forma que vencia todas as guerras. E aí, com o fracasso de Saul como rei, o povo começou a querer que Davi fosse o seu rei. O povo estava errado? Não. Todos nós queremos alguém que seja o quê? Vencedor. Todos nós queremos alguém que seja, de fato, conduzindo o povo à vitória. E aí, amados irmãos, as 12 tribos de Jacó começaram a olhar para a tribo que Davi era rei. E aí eles diziam, aqui nesta primeira leitura, nós queremos que tu nos conduza. Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Somos teus ossos e tua carne. Ou seja, conduza-nos, faça de nós vencedores, como tu és vencedor. E aí, Davi foi um rei que governou todas as 12 tribos de Israel. Porém, Davi, que era muito inteligente, muito capaz, porém, Davi caiu no pecado. Davi se apaixonou pela mulher de um dos seus servos. E aqui começa aquele que governava com justiça, ou seja, que tinha o seu coração em Deus, começa agora a ter o coração na pessoa humana, meramente humana, governar com o coração de carne, deixando o coração de Deus para governar com o coração de carne.
Então, amados irmãos, nós começamos a perceber que quando o nosso Senhor Jesus Cristo chega como o enviado, o Messias, o povo lá daquele tempo ainda tinha resquício de governos, de reis que não deram certo, de reis que não conduziram o povo para Deus, para a alegria, para a segurança, para a paz. Um rei que levava o povo à vitória. E aqui, amados irmãos, nós começamos a perceber que quando nosso Senhor chega, o Messias, o prometido, e aqui nós temos a ideia que todo o Antigo Testamento já falava de quem? Virá um homem, o Messias, que vai restaurar as nossas feridas, as feridas dos reis que tivemos, fizeram em nós, como se dissesse, eles nos enganaram. E aqui, amados irmãos, começa o olhar para Jesus, um olhar desconfiado. Desconfiado. O rei, o Messias, que nasce aonde? No estábulo, num lugar fedido. Um rei que tem como pai e mãe os mais simples, a dona de casa, Maria, José, o carpinteiro, os mais simples. Um rei que se diz rei, que nasce sem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem fortuna, nem palácio. E aí, como vai governar? E a proposta de Jesus Cristo, quando ele faz os seus discípulos, escolhe 12, para como se representasse as 12 tribos de Israel, Jesus começa a propor para eles o abandono da mentalidade do reinado que eles viviam. Então, qual era a ideia de rei? O rei mandava e o outro obedecia. O rei, por exemplo, diante de uma situação difícil, há uma briga com o vizinho, está lá brigando com o vizinho, e aí vai chegar aonde essa briga? No rei, e o rei vai ouvir um, vai ouvir o outro e vai dizer, você está certo e você está errado. Ou seja, o rei tem esse poder de determinar a vida do outro. Jesus chega falando de simplicidade, falando de desapego, falando de partilha. Que rei é esse que veste roupa como nós, que anda comendo a mesma comida que nós? Como nos vai fazer vitoriosos? Como seremos vitoriosos? O rei de Israel
vai combater agora contra Roma, vai destruir o Império Romano. Nós queremos esse rei, mas Jesus, como rei, não mostrou que esse seria o caminho. Ou seja, o reinado de Jesus não parte da espada, como o reinado do rei Davi, o último rei. Não parte da espada, mas parte da misericórdia, do amor, da compaixão, da segurança, da felicidade. Vai dizer o livro lá em São Paulo, que vai dizer que o amor é paciente. Jesus é paciente. O amor, ele é compassivo, ele é generoso. Pergunto para você, olha o reinado que Jesus está propondo: paciência, amor, partilha, compreensão, amizade. Você é paciente? Hein? Você é paciente? Você é paciente com a sua esposa? Com o seu esposo? Você é paciente com seus filhos? Você é paciente na sua pastoral? Você é generoso com quem lhe procura? Qual é o reinado que nós queremos viver? O mundo propõe um reinado e Jesus nos propõe outro reinado. Um reinado totalmente diferente do qual nós acostumamos a viver. Ele vai dizer para os apóstolos: vai e não leve nada, nem sacola, nem 2 túnicas, não leve nada. Alguém diz assim: eu vou embora de casa. Aí arruma tudo. Não vai embora sem nada. Vai sem nada. E aí, amados irmãos, nós vamos percebendo que o reinado que está na nossa cabeça não é o reinado de Jesus. E aqui é que mora o grande problema nosso. Nós somos de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas nós temos Jesus, sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando nós não vivemos aquilo que Ele nos ensina. Quem aqui pode me dizer que quem faz a pastoral do coice está fazendo por ordem de Jesus? Quem aqui pode me dizer que alguém que é perverso, que é mentiroso, que faz fofoca, que calunia, está no reinado de Jesus? Então nós queremos nos observarmos e nos perguntarmos: quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei? E Jesus dá a cada um de nós o que nenhum rei dá. Nenhum rei dá. O rei manda e você obedece. Jesus manda-nos e você decide se vai obedecer ou não. E Ele vai continuar te amando, mesmo você não obedecendo. Olha a diferença. Se você desobedece
ao reino deste mundo, aqui na nossa atualidade, que vivemos regimes presidencialistas, se você desobedece a um presidente, você vai preso. Seja ele de que linha for, aqui não me importa, é só a estrutura. E acabou. A sua verdade não importa. Deus se importa com a tua verdade e quer que a tua verdade entre na verdade dele, mas ele te dá a liberdade de dizer: eu quero, eu não quero, eu quero seguir como tu me ensinas, ou eu não quero. Jesus é um rei diferente. Pedro, ainda com a mentalidade de guerra, vai lá e corta a orelha do soldado, e Jesus vai lá, pega aquela orelha, sopra aquela orelha que estava cheia de terra lá, sopra aquela orelha, tira aquela terra e coloca de volta. Esse é o reinado de Jesus, onde o perdão tem um lugar, onde a misericórdia tem um lugar, onde o perdão, a paciência tem o seu lugar. Então, amados filhos, dizer que somos de Jesus Cristo na igreja é muito fácil. Eu quero ver viver aquilo que nós dizemos que somos. E olha, tá geral, tá? Vocês sabem que a minha família, a maioria são protestantes, né? E eu ouço, olha o que eu ouço, de Jesus não tem nada, está igual a nós, está igual a nós, todo mundo com Bíblia na mão, todo mundo dando glória a Deus, mas a fofoca impera. Então, amados filhos, onde nós vamos parar? Que reinado nós queremos em nosso coração? Quem está reinando as suas atitudes? Quem é que está governando esse coração? Respostas que não são com palavras, mas que serão com ação, com gesto, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Nenhum desses lugares poderá estar fora do reinado que é de Jesus, que está no teu coração. Por isso, hoje, nós falamos de um rei que recebe uma coroa diferente. Ora, dizia aqui o texto para nós do Evangelho de Lucas: se tu és realmente o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ora, quantas vezes nós de outra maneira falamos isso? Eu estou com esse problema aqui, eu estou com problema de saúde, meu filho, minha filha, eu estou com problema, estou há 2 anos, 3 anos desempregado. Se tu és realmente Jesus e está aqui nesse altar da Eucaristia, então faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Por que eu estou passando por isso? Por que a minha casa está passando por isso? Tu não és o rei, tu não és Jesus, tu não és o justo, tu não veio me salvar. Faça alguma coisa. Também nós,
podemos blasfemar. Por isso, amados filhos, tenhamos atenção diante da proposta de Jesus e da proposta que nós queremos viver, que nem sempre é de Jesus, nem sempre, mas deveria ser sempre. Por isso, amados filhos, que essa solenidade de hoje nos leve verdadeiramente a uma mudança de comportamento no nosso interior, na nossa mais profunda experiência com Jesus. Que Ele nos ajude a amar, apesar de tantas pessoas ruins que existem até dentro da igreja. Até sacerdotes ruins, sem falar de tantas outras autoridades. Porém, sem conversão verdadeira, nós somos um monte de zumbis. Estamos olhando para Jesus daqui a pouco no altar, como se Ele não existisse, porque a nossa vida está desconectada dele, com as nossas ações mesquinhas, egoístas e prepotentes. Tudo do reinado diferente de Jesus. Então hoje, pergunta para o teu coração: qual é a coroa que Ele quer? A coroa de espinho ou a coroa de ouro, de prata, de bronze, cheio de pérolas preciosas? Jesus vai nos coroar com o seu amor, e a partir do seu amor nós vamos viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.